Meu nome é Paulo e já passei dos 60. Mas o que vou contar ficou preso comigo desde os meus 30. Eu não nasci criminoso, não sonhei com isso. Fui marido, pai, trabalhador comum. Só que a vida não pede licença para te derrubar. Quando minha esposa foi embora, levando minha filha, a casa que restou parecia um túmulo. As contas empilhavam, o emprego já não bastava, e o silêncio me devorava por dentro. Foi nesse buraco que surgiu a proposta que mudou tudo. Um homem que eu mal conhecia apareceu com a promessa de dinheiro fácil. Era um assalto. Disse que não haveria tiros, que tudo seria rápido, limpo, sem riscos. Eu não queria acreditar, mas era aquilo ou continuar apodrecendo na miséria. Fechei os olhos e aceitei. Na noite marcada, o plano desmoronou em segundos. A polícia apareceu antes da hora, e o que deveria ser rápido virou um banho de sangue. Vi companheiros caírem com tiros no peito, o chão manchado de vermelho, os gritos atravessando meus ossos. Corri, mas não havia para onde. Cercaram a rua e em poucos minutos fui jogado no camburão. O que parecia salvação virou a porta para um inferno que eu jamais poderia imaginar. A primeira vez que atravessei o portão da cadeia foi como entrar em outro mundo. O cheiro de ferro, suor e mofo grudou em mim. As paredes úmidas pingavam como se respirassem, e cada olhar dentro daquela cela parecia medir quanto tempo eu duraria. Dormi no chão sujo, sem coragem de fechar os olhos, ouvindo gritos e batidas metálicas ecoando noite adentro. Ali não havia justiça, só sobrevivência. Nos dias seguintes, aprendi rápido a regra principal: ninguém ficava neutro. Quem não escolhia um lado, não durava. Facções disputavam cada canto, cada pedaço de comida, cada olhar. Brigas estouravam por nada, e eu vi homens morrerem por um pedaço de pão duro. Uma noite, no banheiro, um preso enorme encostou uma lâmina no meu pescoço e disse baixo: "Escolhe, se não escolhem por você." A frieza dos olhos dele me deixou em silêncio. Eu não respondi. E foi nesse silêncio que percebi: estava cercado, sem saída. Foi também nesse silêncio que ouvi, pela primeira vez, o nome que ninguém ousava pronunciar alto. Nos corredores, nas celas, sempre em cochichos apressados: Zé Mortalha. Não era dito como se fosse só um preso. Era falado como se fosse uma maldição. Sempre baixinho, como se chamar por ele em voz alta fosse abrir uma porta proibida. No início, achei que fosse boato. Toda a cadeia tem suas lendas, figuras inventadas para assustar os novatos. Mas algo no jeito que os homens mudavam de rosto quando o nome era citado me fez duvidar. Não era só medo de outro preso, era outra coisa. Os sinais começaram a aparecer. Um rapaz novo, que mal tinha chegado, foi encontrado morto dentro da cela. Nenhuma marca, nenhum sangue. Só os olhos abertos, arregalados, como se tivesse visto algo que o coração não aguentou. Os guardas recolheram o corpo em silêncio, sem perguntas. No mesmo dia, ouvi de outro preso. Foi ele tá voltando. Ninguém explicou ele quem. Não precisavam. Eu já sabia o nome que não devia ser dito. As semanas passaram e a tensão só crescia. Não era só o medo comum da cadeia. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Como se todos esperassem algo que não sabiam explicar. Eu vi líderes de facção calados, cabisbaixos, como se até eles tivessem alguém acima. O velho da minha cela, homem de barba branca e olhos fundos, murmurava histórias no escuro. Zé Mortalha já veio antes, muitas vezes. Some, reaparece, igualzinho. O tempo não pega nele. Eu fingia não ouvir, mas aquelas palavras grudavam. E cada noite se tornava mais sufocante. Até que chegou o dia. Era madrugada. O som metálico das trancas se abrindo ecoou pelos corredores como um trovão. O silêncio foi imediato, absoluto. Ninguém respirava. Então, ouvi os passos. Não eram apressados, não eram nervosos. Eram firmes, pesados.
lentos, como se cada batida no chão fosse feita de propósito. Os homens ao meu redor recuaram para as paredes. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos. Eu ainda não ouvia, mas já sabia. Aquilo que vinha pelos corredores não era um preso comum. Era a própria sombra que todos sussurravam. Era Zé Mortalha. E naquele instante, percebi que a faca na minha garganta, os conflitos de facções e a escolha impossível eram pequenos diante do que estava para entrar. Alto, magro, pele marcada por cicatrizes antigas. Os olhos eram fundos, escuros, e tinham uma calma que não pertencia a nenhum homem. Ele não olhou para ninguém em especial, mas o simples fato de estar ali fazia todos se encolherem. Líderes de facções, que antes berravam ordens e espalhavam medo, agora mantinham a cabeça baixa, como crianças diante de um pai severo. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou e a prisão mudou. Nos dias seguintes, as brigas cessaram. O clima não era de paz, era de sufocamento. Como se cada preso tivesse a respiração contida, esperando a hora de algo pior acontecer. E aconteceu. O primeiro corpo apareceu no pátio logo pela manhã. Nenhuma marca, nenhuma briga registrada. Um homem que horas antes conversava, agora estava caído, de olhos abertos, como se tivesse visto algo impossível. Os guardas retiraram o corpo sem comentários, e ninguém ousou perguntar. Foi ele, murmurou alguém. Não precisavam dizer o nome, todos sabiam. Dias depois, outro corpo. Dessa vez, um jovem com um corte profundo no pescoço. A cela dele estava trancada por fora, impossível de alguém entrar ou sair. Ninguém explicou como. Só o silêncio e os olhares confirmaram o que já era a certeza. Zé Mortalha estava agindo. À noite, eu escutava murmúrios. Alguns juravam ter visto ele em 2 lugares ao mesmo tempo. Outros diziam que sumia diante dos olhos, atravessando as grades como fumaça. O velho da minha cela repetia: ele não é homem. Ele é a própria prisão. Eu queria duvidar, mas não conseguia. Foi no refeitório que vivi meu pior momento. Aquele lugar era barulhento, cheio de vozes, de bandejas batendo, de insultos jogados de mesa em mesa. Mas havia uma regra silenciosa. Ninguém sentava ao lado de Zé Mortalha. Aquele espaço era vazio, como um círculo proibido. Na pressa, distraído, eu não percebi. Peguei minha bandeja e, quando me sentei, o silêncio caiu como uma lâmina. Todos pararam. Quando olhei para o lado, ele estava ali. Zé Mortalha, olhando diretamente para mim. O tempo pareceu parar. O coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. Ele não sorriu, não franziu a testa. Apenas falou, baixo, firme: você tem coragem. Foram só essas palavras, nada mais. Ele voltou os olhos para a comida como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que todos tinham visto. Depois, ainda naquele mesmo dia, um preso veio até mim com os olhos arregalados. O último que sentou ali morreu na mesma semana. Não dormi naquela noite. Não nos dias seguintes. A sensação de que tinha sido escolhido por ele me corroía. Não sabia se aquilo era uma sentença ou algum tipo de proteção. Enquanto isso, as mortes continuavam. Algumas brutais, com corpos mutilados de formas que não deveriam ser possíveis em uma prisão. Outras, silenciosas, como se a vida tivesse simplesmente apagado. Cada uma delas aumentava a lenda. Ninguém denunciava, ninguém falava. Era como se todos aceitassem que lutar contra ele seria lutar contra a própria morte. Os guardas fingiam não ver. Muitos deles também mantinham distância, como se temessem da mesma forma que nós. E talvez temessem mesmo. O tempo passou, e a rotina da prisão deixou de ser controlada pelas facções. Era controlada por ele. Os líderes só mandavam porque Zé Mortalha permitia.
e cada passo dele pelos corredores era acompanhado pelo silêncio absoluto. Anos depois, uma manhã trouxe algo inesperado. O velho da minha cela acordou rindo sozinho. Perguntei o motivo e ele respondeu: "Ele vai sumir hoje." Ri de nervoso. Como alguém poderia prever isso? Mas naquela tarde, os passos que costumavam ecoar não foram ouvidos. O espaço vazio no refeitório estava vazio de verdade. Zé Mortalha não apareceu. Os dias seguintes confirmaram. Ele simplesmente havia desaparecido. Nenhum corpo, nenhuma explicação. Simplesmente sumiu. Assim como tinha surgido, deixou a prisão mergulhada em boatos. Alguns diziam que tinha sido transferido em segredo. Outros, que atravessou as paredes e foi embora. O velho só repetia: "É sempre assim. Ele vai, mas volta. Sempre volta." Eu saí anos depois. Cumpri minha pena, mas nunca recuperei minha liberdade. Caminho pelas ruas, mas sinto às vezes os mesmos passos atrás de mim. Às vezes, sonho com o refeitório, com aqueles olhos fundos me encarando e a voz baixa dizendo: "Você tem coragem." Já tentei acreditar que era tudo exagero, uma lenda de prisão, mas lembro dos mortos sem explicação. Lembro do silêncio absoluto. Lembro do dia em que me sentei ao lado dele e não morri. Hoje penso que não escapei por acaso. Fui poupado. Talvez para carregar essa lembrança, talvez para contar. O velho tinha razão. Zé Mortalha não é homem comum. Ele desaparece, mas sempre volta. E se um dia, em alguma prisão esquecida, você ouvir passos lentos ecoando e ver um espaço vazio no refeitório, não se engane. Ele está lá. Zé Mortalha nunca foi embora. Gostou do relato? Se inscreve e ativa o sininho. Meu nome é Ricardo, eu tenho 34 anos, sou agente penitenciário, e o que eu vou te contar não é invenção. Não é história de cinema. É terror real. Na primeira vez que ouvi meu nome sendo chamado dentro daquele presídio, eu tinha certeza absoluta que estava sozinho. E o problema é que a voz não veio de longe. Ela veio do meu ouvido. Eu trabalho há quase 10 anos como agente em um presídio estadual aqui em Fortaleza. Já vi de tudo. Briga entre facções, rebelião, cela pegando fogo, gente morrendo esfaqueada a 2 metros de mim. O tipo de coisa que marca. Você se acostuma a viver no limite da tensão, e depois de um tempo, nada parece te assustar. Pelo menos era o que eu pensava. Na rotina da noite, a gente sempre se organiza em duplas para fazer ronda, mas nem sempre dá para cumprir à risca. Falta funcionário, tem setor com mais prioridade, e às vezes você acaba passando sozinho por certos corredores. Quem já trabalhou em presídio sabe. De madrugada, não existe silêncio completo. É um barulho constante de grades batendo, gritos de preso que não dorme, gemido de alguém que apanhou, até som de rádio de outro agente ecoando no andar de baixo. Mas existe uma parte do presídio onde o silêncio pesa. Era a ala D, um bloco antigo que foi interditado depois de uma rebelião anos atrás. A estrutura ficou comprometida, e oficialmente ninguém podia entrar. As celas foram esvaziadas, muitas soldadas, algumas portas simplesmente emperradas para sempre. A ordem era clara. A ala D não fazia mais parte da circulação. Só que ela continuava lá, de pé, com aquele corredor comprido, cheio de marcas de fogo e manchas escuras no chão. A gente passava por perto em algumas rondas, porque ela ficava entre 2 blocos ativos. E toda vez que eu passava, sentia aquele ar parado, mais frio que o resto do presídio. Eu nunca dei muita bola. Os caras mais antigos sempre falavam que, lá dentro ficou coisa mal resolvida. Histórias de gente que morreu trancada, gente que não teve corpo reconhecido. Mas eu sempre tratei como folclore de cadeia. Até que numa madrugada qualquer, durante a ronda, eu ouvi o primeiro barulho. Era como se alguém tivesse andando devagar dentro da ala desativada. Passos pesados, cadenciados, ecoando nas paredes. Eu parei na hora, encostei na grade e fiquei escutando. Não era rato, não era vento. Quem conhece sabe. O som do passo de um homem dentro de um presídio é diferente. É seco, metálico, porque bate no chão de cimento e reverbera. Chamei no rádio. Alguém tá na D? O retorno veio rápido. Negativo. Ninguém tá aí. Aquilo me deixou encucado. Continuei a ronda, mas não consegui tirar o som da cabeça. Nos dias seguintes,
comecei a notar outras coisas. Vozes abafadas, como se duas pessoas conversassem baixo dentro de uma das celas. Só que as celas estavam vazias. Uma vez ouvi até uma batida forte, como se uma porta de ferro tivesse sido chutada. Fui verificar, todas trancadas. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Até então, eu acreditava que tudo era explicável. Eco, reverberação, prédio velho. Eu me agarrava nisso. Até a noite em que eu encontrei a porta aberta. Eram umas 2 da manhã. A cadeia estava relativamente calma. Eu desci para fazer a ronda, e quando passei pelo corredor que levava à ala D, percebi que uma das portas de ferro não estava fechada. Ela estava só encostada, rangendo devagar, como se tivesse sido empurrada minutos antes. Meu primeiro pensamento foi: alguém entrou. Pode ter sido preso, pode ter sido agente. Eu não podia ignorar. Abri a porta com a lanterna na mão e entrei. O corredor estava mais frio do que o normal. O cheiro de mofo era forte, misturado com aquele odor metálico de ferrugem que nunca sai das grades. Cada passo ecoava. Eu tentava ouvir se havia alguém respirando, mas parecia que o som do prédio inteiro tinha se calado. Passei por várias celas fechadas, marcas de queimado nas paredes, colchões rasgados ainda jogados no chão. No fundo do corredor, uma cela estava escancarada. Eu gelei, porque aquela cela, especificamente, eu sabia que tinha sido soldada anos antes. Nenhum preso podia ter aberto. E ali, na parede dos fundos, tinha algo que fez meu estômago embrulhar. Arranhões profundos, feitos na pintura, como se alguém tivesse raspado as unhas ou um pedaço de metal contra o concreto. Mas o detalhe que me deixou sem ar foi a aparência deles. Eram recentes. Fiquei parado encarando, até que senti um arrepio subindo pela nuca. Foi como se tivesse alguém atrás de mim. Eu virei com a lanterna, mas não havia ninguém. Só o corredor vazio, escuro, parado. Saí rápido dali. No outro dia, tentei comentar por cima com um colega mais antigo, o Paulo. Falei: cara, eu achei estranho. Ontem, na D, tinha cela aberta. Ele parou de falar na hora. Me olhou sério e só respondeu: melhor não mexer com essa ala, Ricardo. Faz teu serviço e esquece isso aí. Depois mudou de assunto. Aquilo só me deixou mais nervoso. Porque Paulo não é do tipo que se assusta fácil. Se ele evitou falar, é porque sabia de alguma coisa. Eu tentei esquecer. Mas você sabe como é. Quanto mais a gente tenta empurrar um negócio para trás da cabeça, mais ele volta. Cada vez que eu passava pelo corredor da ala D, parecia que tinha alguém me esperando no escuro. E dentro de mim, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Numa madrugada de quinta, o presídio estava especialmente calmo. Nenhuma briga, nenhum grito. Eu estava sozinho fazendo ronda perto da ala D. Passei pelo corredor de acesso e ouvi claramente o som de uma batida metálica lá dentro. Foi seca, forte, como se alguém tivesse chutado uma grade. Respirei fundo. Peguei a lanterna, chequei o rádio na cintura. A parte racional de mim dizia: entra lá, vê logo e acaba com isso. A parte emocional gritava: não vai, deixa pra lá. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Empurrei a porta com força e ela rangeu como da última vez. O corredor estava vazio. Passei devagar pelas celas trancadas, iluminando cada canto. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Quando cheguei no fundo, vi de novo a cela aberta. Só que dessa vez, a cadeira que ficava encostada num canto estava virada para a porta, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Senti um frio percorrer as costas. De repente, ouvi um ruído bem atrás de mim. Passos rápidos, como se alguém tivesse corrido pelo corredor. Girei a lanterna. Nada. O corredor estava limpo. Só que a sensação era clara. Tinha alguém me rondando. Saí apressado, quase correndo. Algumas semanas depois, em outro plantão, eu tomei a pior decisão possível. Decidi enfrentar aquilo de frente. Era quase 3 da manhã. Peguei meu caderno, uma caneta e pensei: vou sentar lá dentro uns minutos. Vou provar para mim mesmo que não tem nada. Entrei no corredor. O mesmo frio, o mesmo cheiro de mofo. Caminhei até a cela aberta e sentei na cadeira virada para a porta. Apoiei o caderno no joelho, tentei escrever qualquer coisa. Deu 2 minutos e eu já estava suando frio. O lugar tinha um peso diferente, como se o ar fosse mais denso. Eu ouvia estalos de ferro, o rangido da estrutura, e cada barulho me fazia pular. E aí aconteceu. Senti um sopro gelado encostar no meu ouvido. Não foi vento, não foi corrente de ar.
Foi um sopro humano, e junto dele, uma voz firme, baixa, falando meu nome. Ricardo. Eu congelei. O sangue sumiu do meu corpo. Segurei a lanterna com tanta força que minha mão doía. Virei rápido, iluminando tudo, mas não havia ninguém. Só a cela vazia. Levantei de um pulo, larguei o caderno no chão e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida. Saí da ala ofegante, com o coração explodindo. E quando cheguei no corredor principal, ouvi atrás de mim gritos. Não era um, não eram dois. Eram dezenas, talvez centenas de vozes masculinas gritando ao mesmo tempo, abafadas, como se viessem de dentro das celas da ala D. Era como se por alguns segundos eu tivesse voltado no tempo e estivesse ouvindo a rebelião que aconteceu anos antes. Fechei a porta com toda a força. E fiquei parado, encostado nela, tremendo. Os gritos cessaram. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Continuei indo trabalhar, mas já não conseguia esconder meu estado. Minhas mãos tremiam, meu sono não vinha. Uma semana depois, pedi transferência para outro setor, longe da ala D. Não dei justificativa completa, só disse que precisava mudar. E ninguém questionou muito, talvez porque os outros também soubessem. Hoje, anos depois, ainda trabalho no sistema. Mas até hoje, quando passo em qualquer corredor de madrugada, sinto aquele mesmo frio encostando no meu ouvido. E às vezes, no meio do silêncio, eu juro ouvir alguém me chamando pelo nome. Não sei explicar o que aconteceu naquela ala. Não sei se foi eco, se foi trauma impregnado nas paredes, se foi coisa da minha cabeça. Mas sei de uma coisa. Nunca mais consegui entrar naquele corredor sem sentir que alguém continua lá dentro, esperando. E isso, pra mim, é o verdadeiro terror real. Gostou do relato? Se inscreve e ativa o sininho. Meu nome é Carlos Eduardo Ferreira, tenho 28 anos e nasci na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Cresci em um bairro simples, onde a violência sempre foi uma realidade presente, mas nunca imaginei que acabaria preso em uma das cadeias mais temidas do Brasil. O ano é 1997 e tudo o que eu conhecia da vida até aquele momento se desfez em um único segundo. A prisão de segurança máxima para onde fui levado não me deixou muitas opções. Ao chegar, o som das portas se fechando foi o primeiro indício de que minha vida nunca mais seria a mesma. O cheiro de ferro, suor e desespero preenchia o ar. Aquela sensação de claustrofobia parecia crescer a cada passo que eu dava, como se as paredes da prisão estivessem se fechando em torno de mim. Eu fui condenado por um crime que não cometi, mas ninguém ali queria saber a história. Os outros detentos me olhavam com desprezo, e a primeira coisa que percebi foi que não estava ali apenas para cumprir uma pena, mas para sobreviver. Não importava quem você era antes de entrar. O que importava era quem você se tornaria dentro daquele lugar. No início, tudo parecia muito claro. Ou você se adapta ou morre. A hierarquia da prisão era cruel e imediata. Vi alguns dos detentos sendo espancados por motivos insignificantes, outros desaparecendo sem deixar rastros. Mas havia algo mais que eu precisava entender sobre aquele lugar. Algo que nenhum dos guardas ou funcionários falava. Algo que os detentos sussurravam com medo. Nos primeiros dias, fui apresentado à rotina brutal da prisão. As facções dominavam tudo, e a luta por poder nunca parava. Mas logo, eu comecei a ouvir um rumor que me incomodou profundamente. O som da corrente. Era algo que os mais antigos falavam em tom baixo, como se a simples menção do nome fosse um convite para a morte. Quando ouvir o som da corrente, se esconda, um velho preso me disse com os olhos arregalados. É a única coisa que você vai ouvir antes de alguém morrer aqui, e vai saber que não tem mais jeito. No começo, achei que era só mais uma dessas lendas que surgem em qualquer lugar fechado e controlado. Uma maneira de manter os mais fracos assustados. Mas, depois de algumas noites, comecei a perceber que algo estava errado. O som era real. Era como um arrastar metálico, um som de correntes que se ouvia nos momentos mais tensos. Ninguém nunca falava sobre isso, mas todo mundo sabia. Quando o som começava, algo terrível estava prestes a acontecer. Uma noite, o som veio.
Começou baixinho, como um sussurro, mas logo se espalhou por toda a prisão. O pânico foi imediato. Os detentos ficaram em silêncio, como se estivessem esperando por algo. Alguns se levantaram e começaram a andar rapidamente pelos corredores, enquanto outros se trancaram em suas celas. O medo tomou conta do lugar. Eu estava paralisado, ouvindo aquele som macabro. Era como se a própria prisão estivesse respirando. O som parou de repente, e o medo ainda pairava no ar. Na manhã seguinte, um detento foi encontrado morto na cela, mas ninguém sabia como ou por quê. O corpo estava cheio de marcas e a cena era macabra. Alguns diziam que ele havia desrespeitado as regras da prisão, mas ninguém sabia ao certo. O que eu sabia era que o som da corrente não era um mito, era um aviso. Foi naquela manhã que ouvi pela primeira vez sobre o caminhante. O detento que estava preso havia mais de 40 anos, o velho que tinha visto tudo, me disse que o caminhante só aparecia quando o som da corrente tocava. E quando ele aparecia, alguém morria. Era como se ele fosse a própria morte personificada. Mas o mais estranho é que ninguém sabia quem ele era. Ninguém nunca o tinha visto. Mas todos sabiam que ele estava sempre lá, aguardando. A prisão que eu imaginava ser um lugar de punição, onde as regras eram claras, rapidamente se revelou um território de pura incerteza. O caminhante e o som da corrente eram apenas o começo. E eu, que pensava que estava ali para cumprir minha pena, logo percebi que eu estava em um jogo muito mais sujo, onde a morte podia chegar de maneiras que eu nem imaginava. Os dias se passaram e eu não conseguia tirar o som da corrente da cabeça. A prisão parecia diferente agora, mais pesada. Eu percebia que os detentos se comportavam de maneira diferente, como se estivessem sempre aguardando algo. E então eu comecei a ouvir mais sobre o caminhante. O velho, aquele que estava ali há mais de 40 anos, me contou mais uma história em um dos nossos encontros no refeitório, quando a sala estava mais vazia. "Ele está por aí, você sabe?", disse o velho, com a voz rouca, olhando nervosamente ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. "O caminhante não é uma pessoa normal. Ele vem quando o som da corrente toca, mas você não vai vê-lo até que seja tarde demais. Ele não é só uma sombra, ele é a própria morte." As palavras do velho estavam pesadas, e mesmo que eu não acreditasse totalmente, algo em seu olhar me fez entender que ele sabia muito mais do que dizia. Mas eu não sabia o que era mais aterrador: o fato de que alguém dentro daquela prisão tinha o poder de matar com total impunidade, ou a ideia de que o caminhante poderia estar mais perto do que eu imaginava. Naquela noite, os detentos começaram a falar mais sobre ele, sussurrando em seus cantos, mas o medo não se dissipava. As conversas se tornaram tensas e inquietantes. Eu ouvi um novo boato: o caminhante não era apenas um ser sobrenatural. Ele poderia ser um dos guardas, alguém dentro do sistema. Isso só aumentava o mistério. Quem seria ele? Por que ninguém ousava falar de frente sobre o que realmente acontecia? O velho estava certo. Se você desrespeitasse as regras, as consequências eram fatais. Eu, como qualquer outro prisioneiro, tentava me manter fora de problemas. Mas o terror estava se espalhando. Não demorou para que as primeiras mortes começassem a ocorrer. Detentos sumiam da noite para o dia, e ninguém falava sobre isso abertamente. Quando os corpos eram encontrados, estavam sempre em estados macabros, como se tivessem sido torturados de uma maneira que não podia ser explicada. Era sempre a mesma coisa: sangue, marcas de facas e, por algum motivo, a sensação de que o que tinha acontecido era mais do que simples violência. Era como se houvesse algo de profundamente errado acontecendo. Naquela noite, o som da corrente se fez ouvir de novo, mais forte do que antes. Todos sabiam o que significava. Aqueles que estavam mais próximos começaram a se afastar das áreas mais perigosas da prisão, procurando se esconder onde podiam. Não havia como escapar da presença do caminhante. Ele estava por perto,
E como sempre, o medo se espalhou. A prisão inteira estava em silêncio, com os detentos se trancando em suas celas. E foi quando um grito cortou o silêncio da noite. Um dos detentos foi encontrado no banheiro, completamente mutilado. Não havia explicação, mas os sussurros se espalharam rapidamente. O caminhante estava de volta, e ninguém sabia quem seria o próximo. Eu vi o corpo sendo retirado pela manhã. O detento estava irreconhecível, com o rosto desfigurado e o corpo cortado de uma maneira que não fazia sentido. Mas ninguém dizia nada. O caminhante já havia feito sua marca. O mais estranho foi o que aconteceu a seguir. Os outros detentos começaram a agir como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse uma rotina. O caminhante não era uma história. Ele era real, e ele estava sempre por perto. Naquela noite, decidi investigar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Quem estava por trás disso tudo? Fui até o bloco mais alto, onde ninguém ousava ir, onde os detentos mais violentos eram mantidos, e foi lá que eu ouvi, pela primeira vez, a verdade. Você quer saber o que é o caminhante? Um detento sussurrou, quando me viu olhando para os andares superiores. É alguém que está acima das leis. Ninguém aqui sabe quem ele é, mas sabemos que, se você desrespeitar as regras, ele vai te pegar. Ele já pegou muito mais gente do que você imagina. E você está sendo observado. O medo tomou conta de mim. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que havia algo muito maior em jogo. O caminhante não era uma lenda. Ele estava ali, e a cada momento que passava, ele se aproximava mais. A prisão estava em uma tensão constante. O som da corrente, o caminhante, as mortes, tudo estava se misturando, como se a própria prisão fosse uma máquina de pesadelos, pronta para engolir todos os que se atreviam a questioná-la. Eu sabia que, a qualquer momento, eu poderia ser o próximo. A última noite foi a mais tensa. O caminhante não havia se mostrado diretamente, mas as mortes se acumulavam. Detentos apareciam mortos, com os corpos mutilados de maneiras que não podiam ser explicadas, sempre em áreas isoladas da prisão, e ninguém nunca conseguia identificar o responsável. Mas as histórias sobre ele começavam a fazer mais sentido. Naquela noite, enquanto a prisão estava em silêncio absoluto, eu percebi algo estranho. O som da corrente começou novamente, mais forte, como um aviso. Eu sabia o que estava por vir, mas algo dentro de mim me impeliu a ir até o coração da prisão, onde tudo parecia mais sombrio. À medida que eu caminhava pelos corredores vazios, sentia a presença dele, como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, mais pesado. O caminhante estava perto, e, dessa vez, eu não teria como fugir. Eu cheguei ao bloco mais alto, o lugar onde ninguém ousava ir. Era ali que os detentos mais perigosos, os mais temidos, estavam. Eu sabia que ali seria o lugar da minha resposta. Quando cheguei à porta da cela do andar de cima, vi uma sombra se mover no escuro. A silhueta era nítida, e de repente, uma voz profunda cortou o silêncio. "Você está atrasado, garoto", disse uma voz fria, que parecia vir de dentro da parede. Eu me virei, e ali estava ele, o caminhante. Não era mais uma lenda. Ele estava diante de mim. Ele não usava uniforme, nem nada que indicasse que ele fosse um detento, ou até mesmo um guarda. Seu olhar era vazio, como se ele não tivesse mais humanidade, como se ele fosse algo além de um homem. Seu sorriso, se é que se pode chamar assim, era malévolo e vazava um desdém profundo. "Você queria saber quem eu sou, não é?" Ele perguntou, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Ele deu um passo em minha direção, e o ar parecia ainda mais espesso. Eu sou o reflexo da prisão. A morte, a tortura, tudo o que acontece aqui, sou eu quem faz. Foi então que tudo fez sentido. O caminhante não era um simples assassino, mas uma ferramenta criada pela própria prisão. Ele não estava lá por acaso. Ele era o último estágio da brutalidade do sistema penitenciário.
Ele existia porque a prisão precisava de alguém assim, alguém para manter todos sob controle. Ele era o terror, a essência do medo. Eu sou a cadeia. Ele continuou, se aproximando mais. Quando você desrespeita as regras, você invoca a morte. E eu sou a morte. Eu não tinha mais medo. O medo que eu sentia antes foi substituído por algo ainda mais profundo. Raiva. Raiva pela forma como ele e a prisão nos manipularam. Raiva por tudo o que vivi, por tudo o que perdemos. Ele não era um monstro. Ele era apenas um homem que havia se tornado uma lenda dentro de um sistema corrompido, feito de carne, sangue e medo. Em um movimento rápido, ele avançou para me atacar. Mas antes que pudesse me tocar, um som estranho cortou a prisão. A corrente, o som, voltou. Ele parou imediatamente. Seus olhos se estreitaram. Algo mudou em seu rosto, como se ele soubesse que a história dele estava chegando ao fim. Você não deveria estar aqui. Ele disse, como se, de repente, tivesse percebido o que estava em jogo. Naquele momento, os outros detentos começaram a gritar. O som da corrente se espalhou pela prisão. E, de alguma forma, aquela era a última vez que eu ouviria esse som. O caminhante desapareceu nas sombras, como se ele fosse parte da própria prisão. E com ele, o terror que ele espalhava. No dia seguinte, quando os guardas chegaram ao bloco, o caminhante já não estava lá. Mas, pela primeira vez, não havia mais mortes misteriosas. Não havia mais sussurros sobre ele. A prisão, de alguma forma, parecia mais silenciosa. O sistema tinha finalmente mostrado sua verdadeira face. E, no final, ele havia se destruído. Eu, por outro lado, sabia que nunca mais seria o mesmo. Não só pela prisão, mas pela verdade que eu descobri. O caminhante não era uma lenda. Ele era o reflexo daquilo que estávamos todos vivendo, dentro das paredes que tentavam nos moldar. E a morte, no fim, não foi apenas o que ele fez. Foi o que todos nós fizemos para nos manter vivos dentro da prisão. Gostou do relato? Se inscreve e ativa o sininho. Eu sou o Marcos e tenho 42 anos. Passei mais de um terço da minha vida, 15 longos anos, dentro de um dos lugares mais sombrios que a mente humana pode conceber. Uma prisão de segurança máxima no interior de São Paulo, perto da cidade de Ibiúna. E se você acha que o medo aqui dentro se resume à briga de facção, à faca na mão de um inimigo ou a um guarda mal intencionado, você está muito enganado. O pior medo que eu senti foi em 2008. E ele não vinha de um homem, mas de uma sombra. A vida na cadeia é uma rotina de aço. Cada dia é igual ao anterior. O sol nasce, o sino toca para o café. O sol se esconde, o sino toca para o jantar. A gente vive de acordo com o barulho dos cadeados, com a contagem dos agentes, com a tensão que parece estar no ar, mais pesada do que o oxigênio. Para sobreviver, a gente aprende a ler as entrelinhas. Um olhar torto, um silêncio inesperado no pátio, uma lâmina afiada brilhando num canto escuro. Pequenos detalhes que dizem muito. Eu já tinha visto de tudo. Brigas, assassinatos, traições que viravam lendas. Mas nunca tinha visto algo que não fosse de carne e osso. Nunca tinha visto um fantasma. Não um fantasma. O que eu vi foi pior. Eu vi o vulto. Ele não tinha nome. Era só uma sombra, um rumor. Uma lenda contada em sussurros. A história que corria entre as celas era sobre a cela 237. Anos antes, ela tinha sido o lar de um dos chefões mais temidos da prisão. Um cara chamado Ouro Negro. Ele era respeitado e, ao mesmo tempo, temido por todos. A história oficial dizia que ele tinha sido morto em uma briga, mas os veteranos, os que tinham mais tempo de cadeia, contavam uma versão diferente. Eles diziam que Ouro Negro tinha morrido de um jeito misterioso, sem uma única marca de violência no corpo. O encontraram no chão da cela, com os olhos vidrados de puro terror. Depois disso, a cela foi desativada, trancada a 7 chaves. Os guardas diziam que era por segurança, mas a gente sabia. Eles tinham tanto medo daquele lugar quanto a gente. No início, a gente só ouvia as histórias, mas logo os sons começaram. Noites e noites de um silêncio pesado, quebrado por arranhões nas paredes de metal,
passos lentos no corredor vazio, e o mais assustador, sussurros que pareciam vir de lugar nenhum. A cela 237 ficava no nosso bloco, e a gente não conseguia não olhar para ela. Era como um buraco negro, sugando a nossa paz de espírito. Quando o silêncio da noite caía, o ar ficava gelado, o suor frio escorria na testa, e a gente ficava esperando. E a espera sempre era recompensada. Uma noite, o Ceará, que dormia na cela ao lado da 237, acordou gritando. Ele se debatia, as mãos no pescoço, como se estivesse se afogando. O guarda veio correndo, mas não adiantou. O Ceará foi levado para a enfermaria e nunca mais o vimos. Quando ele já estava quase inconsciente, a gente ouviu o que ele disse. O vulto me pegou. Ele está me sufocando. Ele quer a minha alma. Depois disso, o medo virou realidade. No dia seguinte, o guarda-chefe, um sujeito que não tinha medo de nada, mandou colocar um cadeado extra na cela 237. Ele olhou para a gente com um olhar que dizia: eu sei o que vocês estão sentindo, e eu sinto o mesmo. Mas a gente sabia que não era a mesma coisa. O medo do guarda era de perder o controle. O nosso medo era de perder a alma, a nossa vida, de virar uma lenda na boca dos próximos presidiários. O pior não era o que a gente ouvia, era o que a gente via, ou achava que via. De vez em quando a gente estava no pátio, trabalhando, a gente olhava para a cela 237. A gente não conseguia evitar. E nessas horas, a gente via um vulto escuro, uma sombra sem rosto, parada na grade. Ela parecia olhar para a gente, como se estivesse escolhendo a próxima vítima. A gente sentia o calafrio que passava pela espinha e sabia. Sabia que não era imaginação. A gente estava preso. E o vulto tinha todo o tempo do mundo. A primeira parte está completa, com cerca de 950 palavras. Se você aprovar, já posso começar a escrever a segunda parte. Eu e o gordinho tínhamos pegado a pior escala. A ronda noturna, no pátio, do lado de fora das celas. Era a hora em que o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo. A gente tentava se manter acordado, trocando conversa fiada, mas a verdade é que os nossos olhos não saíam da cela 237. Ela era um buraco negro, um ponto de interrogação no meio do nosso bloco. Já eram quase 3 da manhã e o sono estava vencendo. O gordinho estava encostado na parede, de olhos semicerrados, e eu estava de guarda, olhando para o nada. E foi nesse silêncio que o medo me pegou de jeito. Começou com um sussurro. Não era um som de boca, era uma coisa que parecia vir de dentro da minha cabeça. Uma voz fria e oca chamando meu nome. Marcos, Marcos. Eu me arrepiei inteiro. Olhei para o gordinho, mas ele estava quase dormindo. Eu tentei me convencer de que era só a minha mente pregando uma peça. Cadeia mexe com a cabeça da gente, eu pensava. Mas a voz não parava. Ela parecia estar me chamando, me atraindo para a cela 237. Eu comecei a suar frio. De repente, o gordinho pulou. Não um pulo de susto, mas um salto desesperado. As mãos foram direto para o pescoço, como se ele estivesse tentando tirar alguma coisa de lá. Ele se engasgava, os olhos esbugalhados de puro pavor, e a cor sumia do seu rosto. Eu corri até ele. Gordinho, o que foi? O que aconteceu? Ele não conseguia falar. Só apontava com um dedo trêmulo para o lado, para a cela 237. O terror que eu vi no olhar dele era o mesmo que eu tinha visto nos olhos de um cara que estava morrendo. Era um pavor que vinha da alma. Eu olhei para a cela. Não havia nada. Absolutamente nada. Mas o gordinho continuava se debatendo, agora com as mãos no peito, como se estivesse tentando tirar o coração de lá. Ele soltou um grito rouco e finalmente falou. O vulto, ele me pegou. Ele tirou o meu terço. Ele está aqui. Eu me virei, e foi aí que eu vi. Na minha frente, no corredor, uma sombra escura e sem rosto. Ela não tinha corpo, não tinha pernas. Só uma massa disforme de escuridão que parecia flutuar. Ela não se moveu, apenas me olhou, e no escuro da cela, eu juro que vi alguma coisa brilhando no chão. E não era qualquer coisa. Era o terço do gordinho. A sombra tinha tirado o terço dele. Eu não sei o que me deu, mas o pânico me dominou. Eu peguei o gordinho, que estava em choque, e o arrastei para a enfermaria. O guarda de plantão, um novato, me olhou com estranheza.
Mas eu nem liguei. A gente só dizia que o gordinho tinha tido um ataque de ansiedade. Ele estava no chão, tremendo, murmurando "o vulto" várias vezes, enquanto os enfermeiros o examinavam. Eu me sentei num canto e tentei controlar a minha respiração. Mas eu não conseguia. A imagem daquela sombra, daquele vulto sem rosto, grudou na minha cabeça. E a pior parte é que eu sabia que o gordinho não tinha inventado nada. Voltei para a cela, sozinho. O corredor estava mais frio e escuro do que nunca. A cela 237 parecia um poço de escuridão. Eu não aguentava mais. Eu precisava de uma explicação. Eu precisava de uma prova. E foi aí que o vulto apareceu de novo. Ele estava parado na minha frente, na minha cela, como se estivesse me esperando. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. O meu corpo estava paralisado. E o vulto me olhou. E de dentro daquela massa de escuridão, eu juro que vi uma luz. Era o terço do gordinho. A sombra tinha roubado o terço e o estava oferecendo para mim. E eu, em completo pavor, aceitei. Eu peguei o terço das mãos dele. E o terço estava frio, tão frio que parecia queimar. E o vulto, ele sorriu. Não com a boca, mas com uma espécie de movimento na escuridão, como se estivesse me dizendo: "Você é o próximo". Depois disso, eu não me lembro de muita coisa. Só me lembro de acordar no dia seguinte, na minha cela, com o terço na mão. O gordinho foi transferido para outro presídio, e a história do vulto se tornou um mito. Mas para mim, o medo é real. Aquele terço me assombra até hoje. Eu não consigo me livrar dele. E eu sei que o vulto da cela 237 não quer só a minha alma. Ele quer a minha sanidade. E ele vai ter.